Olá! Hoje nós vamos falar sobre a construção da identidade de um povo por meio da literatura. Mais precisamente a do povo nordestino. Mas o que significa ser nordestino? Ser nordestino é gostar de axé, forró, baião, é ouvir Luiz Gonzaga, é falar arrastado, é gostar e ter uma eterna saudade do sertão, mas também é conviver com a seca e a fome. Ser nordestino é ser folclórico, beato, acolhedor, mas também ser cabra macho, cangaceiro, vaqueiro, sertanejo. Nordeste fala de comidas típicas de São João, de tradição, mas será esse mesmo o significado de ser nordestino? Para falar sobre o Nordeste, vamos nos guiar por um intelectual chamado Durval Muniz de Albuquerque Júnior, pela sua obra A Invenção do Nordeste e Outras Artes, com primeira publicação em 1999. Durval é licenciado, mestre, doutor em História. Sua pesquisa e produção abordam gênero, Nordeste, masculinidade, identidade, cultura, biografia histórica, produção de subjetividades e história das sensibilidades. Para Albuquerque Júnior, o Nordeste é uma construção imaginária, discursiva e em grande medida conservadora, pensada no século XX para contrapor as transformações econômicas e políticas pelas quais o país passava, com o processo de construção capitalista, de industrialização e com o fim da escravidão. Até o começo do século XX, tudo que ficava acima da Bahia era norte. Mas aí o norte vai começar a se separar do nordeste usando de um lado o argumento climático, argumento das secas, e por outro lado a ideia de que aqui você tem uma cultura diferente do restante do país, uma cultura de raiz, que é produto do cruzamento de três raças que é o grande mito da narrativa da brasilidade: índios, negros e portugueses. Nessa época, o Nordeste significava apenas uma área entre norte e leste. Nordeste ia de Alagoas até o Ceará, não incorporava Sergipe, não incorporava Bahia, nem Piauí, nem Maranhão. Nesse contexto, um grupo de intelectuais e políticos começa a trabalhar esse conceito de Nordeste, que começa a ser definido a partir da seca, da miséria, da fome, para dar a ele um conteúdo político, cultural e imaginário. Ao longo dos anos 20 vai se gestando esse imaginário que nós temos em torno dessa região. Albuquerque Júnior registra que existem elementos fundamentais que os construtores do Nordeste vão usar para mostrar que o Nordeste era uma região já existente no país, e ele existe primeiro porque tem uma diferença física. É a região das secas, da caatinga, do semiárido e, portanto, ela se separa do antigo Norte. A figura mais importante na construção desse Nordeste foi Gilberto de Melo Freire. Ele dedicou-se a interpretar o Brasil sob ângulos da sociologia, antropologia e história. Foi escritor, autor de ficção, jornalista, poeta e pintor. É considerado um dos mais importantes sociólogos do século XX. Em 1924, Gilberto Freire vai criar o Centro Regionalista do Nordeste, onde intelectuais, artistas e políticos vão se reunir semanalmente, o que culmina no Congresso Regionalista de 1926, evento que finalmente lança o Nordeste como região. Em 1925, Gilberto Freire organiza o livro Nordeste para comemorar o centenário do Diário de Pernambuco e o publica em 1937. Essa obra vai ser reconhecida como a certidão de nascimento definitiva do Nordeste. Outra obra de Gilberto Freire, publicada em 1933, revolucionária para a época, é Casa Grande Senzala. A obra enfatiza a formação da sociedade brasileira no contexto da miscigenação entre brancos, principalmente portugueses, dos escravos negros das várias nações africanas e dos diversos povos indígenas que habitavam o Brasil. Outro escritor, romancista muito ligado a Gilberto Freire, foi José Lins do Rego. José Lins do Rego Cavalcante figurou entre os romancistas regionalistas mais prestigiosos da literatura nacional e estreou com Menino de Engenho em 1932. Também produziu Usina e Fogo Morto. José Lins do Rego descreve a decadência da usina de açúcar, traz grandes inversões hierárquicas, mas apresenta sempre uma visão nostálgica da Casa Grande, saudosista do mundo patriarcal. O Nordeste, então, vai significar essas saudades das elites senhoriais. Outro autor que contribui para a construção da identidade nordestina foi Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha. Euclides da Cunha foi um militar, jornalista que cobriu alguns dos principais acontecimentos da Guerra de Canudos, conflito dos sertanejos da Bahia liderados pelo religioso Antônio Conselheiro contra o exército brasileiro. Os escritos de sua experiência em Canudos renderam-lhe a obra Os Sertões, que narra a guerra, a vida e a sociedade de um povo negligenciado e esquecido pela metrópole. Para Albuquerque Júnior, essa obra vai ser a fonte de inspiração para toda uma literatura sobre o Nordeste, que vai se apropriar de imagens depreciativas do sertão e do sertanejo. O professor Durval também critica profundamente Graciliano Ramos de Oliveira. Graciliano foi um romancista, cronista, contista,
jornalista, político, militante comunista e memorialista do século XX, mais conhecido por sua obra Vidas Secas, publicada em 1938. A obra acompanha a trajetória de Fabiano, sua mulher, os 2 filhos e a cadela, a baleia, na fuga do sertão em busca de oportunidade. O que impulsiona os personagens é a seca, áspera e cruel do sertão. Para Albuquerque, Vidas Secas tem a pretensão de denunciar a miséria, desigualdade social, a alienação, mas animaliza o camponês nordestino. A figura mais humana em Vidas Secas é a baleia, a cadela. Outro forte da literatura é João Cabral de Melo Neto. Foi poeta, escritor e diplomata brasileiro. João Cabral não deixa de alimentar um determinado imaginário sobre a região quando faz, por exemplo, a obra Como Morte e Vida Severina, que é sem dúvida a obra que o consagrou. Ela aborda o tema da seca nordestina, dando voz aos retirantes que fazem o duro percurso entre o Rio Capibaribe e Recife. Algumas palavras são usadas sistematicamente na poesia desse autor: cana, pedra, osso, esqueleto, dente, gume, navalha, faca, foice, lâmina, cortar, esfolado, relógio, seco, mineral, deserto, vazio e fome. Nesse campo de análise, Jorge Amado é outra figura de destaque. Jorge Leal Amado de Faria é um dos mais famosos e traduzidos escritores de todos os tempos. Imortalizado em Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus 2 maridos, Capitães de Areia, Tieta do Agreste, escreveu também Mar Morto, Cacau, Jubiabá, Teresa Batista Cansada de Guerra, Tenda dos Milagres, totalizando 49 livros. Amado é o autor mais adaptado do cinema, do teatro e da televisão. Seus livros foram traduzidos em 80 países, em 49 idiomas diferentes. Ele é o romance ficcional mais vendido do Brasil. Mas Amado também exalta e vende uma visão estereotipada do Nordeste. Para ele, São Paulo era um não exemplo. Outros escritores fazem parte desse rol de construtores do Nordeste, que estabelecem no imaginário de quem os lê, no Brasil e mundo afora, a sólida identidade do nordestino, como José de Alencar, com o Sertanejo em 1875, José Américo de Almeida com A Bagaceira em 1928, Raquel de Queiroz com o 15 em 1930 e Ariano Suassuna com o Alto da Compadecida em 1955. Vale destacar que Albuquerque Júnior não tira a importância das obras nem de seus autores para a literatura brasileira, mas chama a atenção para as consequências que não se previam nos discursos ou na visibilidade sobre o Nordeste, com armadilhas e ambiguidades sobre o que deveria ser o conceito dessa região. A questão evidenciada por Albuquerque Júnior, ao tecer críticas sobre os autores que escrevem o Nordeste, é justamente a repercussão de outros sentidos que reforçam a imagem de subalternidade, de alienação, de incapacidade para o trabalho intelectual, de animalização do nordestino. Elementos tão bem ilustrados e evidenciados sempre que se pergunta o que significa ser nordestino.